Vocês estão sabendo que eu tenho uma filha que nasceu em casa, tá quase fazendo um ano a menina, e eu não vim trazer um relato de parto, né? Pois então, chegou a hora que todos esperavam, o relato de parto da Cora. Na verdade, eu já tenho uma live de que eu fiz um dia depois que ela nasceu, com a menina no sling, bem pequenininha. Só que essa live é muito longa, ela já tá aqui no YouTube. Eu vou deixar o link se você quiser assistir ela, assim, mais fresquinha, mais detalhada, né? Porque lá eu conto tudo. Só que como ela é mais longa, eu quis trazer um relato mais curto, mais objetivo, porque eu sei que nem todo mundo gosta, assim, de assistir vídeos tão longos, né? E lá é live, tô respondendo pergunta e tudo mais. Então eu vim contar como foi essa loucura desse parto em casa da Cora. Bom, eu tive o Otto em hospital público, fiz o pré-natal, tanto dele quanto da Cora, pelo SUS. O SUS daqui é muito bom e eu quis fazer pelo SUS. Então eu tive o Otto no hospital. Eu sempre quis ter um parto domiciliar. Desde do parto, sempre não, né? Porque antigamente eu não queria nem ter parto normal. Mas depois que eu comecei a estudar, entender a respeito da fisiologia do parto, dos benefícios, e eu escolhi realmente ter um parto normal, se fosse possível, eu queria ter um parto domiciliar. Mas eu não tinha ninguém, não conhecia na época, ninguém tinha feito um parto domiciliar. Não conhecia quem fazia, quem eram essas equipes, esses lugares que eu poderia contratar esse serviço. E também não tinha o apoio das pessoas ao meu redor, justamente porque não era uma coisa dentro da nossa realidade, da nossa bolha, né? Só que ao longo da gestação do Otto eu conheci uma equipe que tem 18, 20 anos de trabalho aqui em Floripa, em parto domiciliar. Mas daí eu já tinha me desencorajado, já estava ali, já tinha contratado a doula também e já estávamos nos programando para um parto hospitalar, que foi maravilhoso, foi humanizado por conta de toda a informação que eu estudei, que eu obtive, por conta do auxílio da doula, do plano de parto, todas as coisas que eu já falei no relato de parto do Otto. Mas eu ainda tinha esse desejo do parto domiciliar. Então eu engravidei da Cora quando o Otto tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. E eu queria um parto domiciliar. Aí eu participei, já estávamos na pandemia. Eu participei de um encontro, né, com a equipe Hanamik, um encontro online. Amei, orcei tudo. Só que como a gente estava na pandemia, a pandemia começou a se estender, eu comecei a ficar receosa, porque eu e meu marido somos autônomos e na época estava bem instável, ele trabalhava com viagens, as viagens tinham cessado por conta da pandemia. E aí a gente pensou, não, vamos esperar, de repente o próximo filho. Porque nós queremos ter muitos filhos. Então eu me conformei com a ideia do hospitalar novamente, até porque eu tinha tido uma boa experiência, sabia que ia ser boa. Mas, por conta da pandemia também, não estava podendo entrar o acompanhante, acho que antes de 5 centímetros de dilatação, e também não estava podendo entrar a doula, que tinha sido muito bom no meu outro parto. E aí eu tava meio assim e tal, mas fui levando, tava tudo certo, fiz meu plano de parto. Aí cheguei lá pelas 37 semanas, já tava tudo pronto, mala, plano de parto. Eu tinha a doula, e esse era a mesma doula, mas ela não ia entrar no hospital comigo, então ela ia ficar comigo só em casa, fazendo os exercícios, até que eu chegasse realmente no estágio de agora eu preciso ir pro hospital. E aí num domingo, eu tava com 37 mais 2, por aí, 37 semanas e 2 dias, e aí eu fui falar com uma enfermeira obstetra que era da equipe do Hanami, que eu tava conversando com ela sobre outro assunto, porque a gente tava conversando sobre fazer uma aula bônus pro meu curso, eu tenho um curso de maternidade, e eu queria uma aula sobre parto domiciliar, e eu fui conversar com ela sobre isso, e aí ela falou, eu não me conformo que tu não vai ter o parto que tu tanto queria, que é o parto domiciliar. E a gente ficou conversando sobre aquilo, como tava na reta final, e eu não tinha... se eu fosse contratar elas, eu não tinha pego nem o período ali dos pré-natais e tal. Ela me fez uma proposta na época e eu fiquei de pensar. Mas eu fiquei de pensar, fiz as contas e mesmo assim não teria como. Mas como ela tinha sido muito querida comigo, eu pensei, eu vou deixar pra responder amanhã, né? E aí eu fui dormir. Gente, isso foi num domingo, a pessoa tava de 37 semanas, tava tudo ok, não tinha nenhuma coisa assim da Cora nascendo do tempo, não tinha essa probabilidade. E aí eu fui dormir, comecei a ter contração. Elas eram bem desritmadas, mas quando foi com o Otto, apesar de que uma gestação é diferente da outra, mas quando foi com o Otto, eu fui dormir, comecei a ter contrações bem de leve e em 24 horas aquilo evoluiu. Então eu pensei que poderia ser, apesar de que estava cedo, né? O Otto já estava com 38 semanas e pouquinho. E aí eu passei a noite inteira pensando que a contração ia e voltava, mas estava bem espaçada, estava leve, estava suportável. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que... O Otto nunca ficou longe da gente. Até então ele mamava para dormir ainda. Ele nunca tinha ficado assim sem mamar, para dormir. Nunca tinha dormido longe de mim. Quando eu tive ele, eu fiquei 3 dias no hospital. Acho que foi 3 dias. Por conta de alguns exames que ele precisava fazer. E aí eu pensei, vai que eu tenho que ficar no hospital mais dias. E o menino nunca dormiu longe, eu sei que ele vai sobreviver, mas ia ser tudo novo, né? Eu já tinha preparado até um cronograma, se ele tivesse que ficar com a minha mãe e tal. A minha mãe tava trabalhando, então ela ia ter que ficar sem trabalhar. Ia ficar doido o negócio.
Passei a noite pensando nisso. E aí tinha a questão do Covid. Todo negócio de ir pra maternidade, ficar de máscara. Meu Deus. E aquilo ia já me deixar mais tensa, assim, pro parto e tal. E o meu marido não ia poder ficar lá depois, né, no alojamento, quando eu tivesse a bebê. E aí, a gente acordou e eu falei, Dani, tô com contração. A gente conversou, não, vamos contratar, não tem como, né? Pensei em toda a logística, já me deu até, uma preguiça. Não, vamos contratar elas. E aí a gente contratou a equipe de parto domiciliar. Hoje é segunda-feira, 26 de abril. Agora são 11h50. E eu decidi ter um parto domiciliar. Essa madrugada, assim, decidi. Aí mandei mensagem, confirmamos, já fizemos tudo. Consegui uma piscina emprestada de uma amiga que teve um parto domiciliar. Aí o Dani saiu pra comprar agora há pouco com o Otto algumas coisas que elas solicitam, né? Tipo tapetinho higiênico de pet, né? Pra forrar o chão, fralda geriátrica, algumas coisas assim que são solicitadas. Compramos um açaí. Enquanto isso, eu já dei uma geral na casa, entre uma contração e outra. Eu fui dando uma geral. Não de faxina, assim, mas de deixar tudo organizado, porque eu sei que isso me deixa mais tranquila. Olhar a casa e ver a casa arrumada, assim, me deixa mais tranquila. Então, fiz isso. Eu separei uma caixa de atividades pro Otto, se ele precisar ser entretido por alguém. Já falei com a minha doula. Vou ter até foto, tá, gente? Uma pessoa que já tinha se oferecido pra fazer fotos no meu parto, só que eu não ia ter um parto domiciliar, né? E aí, resolvi, essa pessoa vai fazer as minhas fotos. Então é isso, aguardem os próximos capítulos. Estamos aqui muito bem ainda. Tô com uma carinha assim meio de acabada, mas porque passei a noite pensando nisso, a noite meio acordada, meio com contração, e vamos ver no que vai dar. Isso tinha sido do domingo pra segunda. Na segunda de manhã, eu contratei a equipe de parto domiciliar. Podia demorar muito, mas como eu já tava com um pouco de contração, preferi prevenir. E pedi pra uma amiga uma piscina inflável, porque assim, né, se for pra parir, vamos parir na piscina. E aí eu já peguei de Uber aquela piscina, a gente já deixou a piscina cheia, porque se fosse encher na hora, né, cheia que eu digo inflada, né, sem água dentro. E já deixamos a piscina inflada pro dia que eu fosse entrar em trabalho de parto. Então tudo ficou ok. A equipe veio na segunda à tarde pra fazer uma consulta, né, porque a gente não tinha se visto ainda, eu contratei pela internet. E aí elas vieram e falaram, não, a princípio tá tudo ok, assim, pode ser que demore pra evoluir, mas tava tudo bem. Fiquei tranquila. Elas foram embora, a gente deixou as comidas prontas, assim, se precisasse, né, se a Cora nascesse nos próximos dias. Deixamos comida também pronta pra elas, se elas precisassem vir nos próximos dias e ficar aqui comigo. Gente, agora são 9h42, fiz até uma live hoje no meio das contrações. As contrações deram uma apertada, ficaram de 5 em 5, acho que agora estão de 5 em 5 minutos. Já arrumamos as coisas, também bagunçado, mas aqui tudo que a equipe vai precisar, que elas solicitaram, de panos e tal. E o Dani tá enchendo a piscina, só inflando, né? Não enchendo com água. E aí quando começar mesmo, aí a gente vai encher a piscina. E aí eu fui dormir e eu senti um ploque. Se você já passou por isso, você sabe o que é o ploque. É realmente um ploque, né? Que a bolsa rompeu quando eu tava deitada. A do Otto rompeu, saiu um aguaceiro. A da Cora não, mas é porque ela já estava muito encaixada. Muito encaixada, foi muito rápido. Então não saiu um aguaceiro. O Dani duvidou que era a bolsa. Eu falei, Dani, é a bolsa, eu sei, eu senti o ploque, é a bolsa, é a bolsa. Foi diferente, não é outra coisa, não é o tampão, é a bolsa. E na hora eu entrei no expulsivo, foi na hora. E aí eu liguei pra elas, deixa a gente ouvir você passar pela contração, porque a forma como a gente vocaliza, quem é experiente nisso sabe se o negócio tá engrenando ou não, se o neném tá pra nascer. E aí elas ouviram, a Rafa, que era a enfermeira que eu liguei, ela ouviu, ela falou, estamos indo pra aí. Vai pro chuveiro aliviar as contrações. E aí, nisso eu fui pro chuveiro, isso era o quê? Acho que umas 3 horas da manhã, não tá mais tão fresco na minha cabeça, né? Umas 3 horas da manhã. E o Dani, e aí nisso o Otto acordou, ele nunca acorda de madrugada de ficar acordado, mas nesse dia ele acordou, no dia que eu tava parindo, que eu era poder ele ficar ali junto comigo, o Otto acordou. E aí o Dani ficou com ele, encheu, e eles foram encher panela pra encher a piscina, pensa, ia demorar um tempão ali, e eu ali no chuveiro. E aí já tava com a bola, que a doula tinha trazido uma bola pra mim, pra eu fazer exercício e tal. Eu tava ali no chuveiro na bola, só que eu já estava no expulsivo. Eu sabia, né, quando rompeu a bolsa, e eu saí da cama, eu já entrei no expulsivo, que é o que? Era a vontade de fazer força já tava na vontade de fazer força, né, mesmo que eu me segurasse, eu estava com vontade de fazer força. E aí, o legal de tudo isso é que, sabe o quê? Eu contratei
um dia antes da equipe. Se eu não tivesse contratado uma equipe de parto domiciliar, de qualquer maneira eu não teria ido pro hospital naquela hora. Porque, querendo ou não, por mais que eu soubesse que eu tava entrando no expulsivo, acho que ia ter aquela dúvida. E a gente não ia sair correndo, deixar o Otto com alguém e tudo mais, pra ir pro hospital e de repente ter que voltar pra casa. Acabou de romper a bolsa, vamos esperar. E ela teria nascido nas próximas horas, né? Nos próximos minutos. E eu acho que eu ia ter ficado muito mais tensa, né, de me segurar mesmo pra fazer força, pra deixar aquilo fluir, porque aí a gente ia ter que enrolar ela, ia ter que chamar o SAMU, eu ia ter que... Gente, ia ser uma confusão, e graças a Deus que tudo funcionou, tudo cooperou ali pra que eu tivesse contratado elas no dia anterior, que eu nem ia ter falado com a Mari no domingo. E deu tudo certo, deu perfeitamente certo, né? E aí eu tava muito tranquila, é por isso que eu tô dizendo isso, porque eu tava muito tranquila. Tava doendo, claro, tava sentindo as contrações plenamente, mas eu tava muito tranquila. Mas eu tava também muito preparada, eu já tinha estudado muito, eu sabia quais eram as fases que eu tinha que passar e como passar por elas da melhor forma. Então eu fiz a respiração diafragmática, e o negócio de tirar uma flor, soprar uma vela no momento das contrações, aquela respiração. Gente, isso aí assim, ó, mudou tudo. Então, várias coisas eu fui fazendo durante as contrações no chuveiro. E o Dani tava com o Otto, né, enchendo a piscina. E também o nosso box é muito pequeno. Então, como eu tava já sentindo contrações no expulsivo, eu mal conseguia me mexer. Então, eu chegou uma hora que eu fiquei, assim, de 4 apoios, né, ocupando quase o box inteiro. E o Dani não conseguia entrar no box, então ele conseguia ficar de fora, né? E nesse momento ele já, a minha sogra mora no terreno ao lado, então ele já deixou o Otto com ela, porque sabia que estava próximo de nascer. E eu fiz uma força, e eu sabia que na próxima contração ela ia nascer. Eu tinha certeza que ela ia nascer na próxima contração, porque dava de perceber, assim. E aí eu falei, Dani, vai nascer. Isso é a Cora, que ela acordou até aqui do lado. Vai nascer, esquece essa piscina que não vai dar tempo. E nisso a equipe tava chegando, né? O problema é que foi realmente muito rápido. Eu acho que coisa assim de meia hora, 1 hora no máximo, assim, desde que a bolsa rompeu até a hora de a Cora nascer, foi esse período, né? Então acho que foi uns 30 minutos pra elas chegarem aqui, ou talvez até menos, eu não me lembro. Só que eu fiz uma força e saiu a cabeça dela. E assim, eu tava tão... Gente, o negócio do hormônio é uma coisa muito louca, né? E de tudo, assim, toda a situação. Porque quando no Otto também saiu a cabeça dele primeiro, não saiu inteiro, né? E eu tava muito mais apavorada, assim. Por mais que eu tivesse conhecimento e tudo mais, mas assim, o fato de terem pessoas ali pra me auxiliar, talvez eu tenha deixado entregado um pouco mais a essa dor, sabe? Tipo, essa sensação de não consigo e tal. E dessa vez, da Cora, era basicamente eu, por eu mesma, entendeu? Não tinha outra pessoa ali. Então eu tinha que ser muito forte. Eu tinha que usar todo o conhecimento que eu tinha prévio, né, a meu favor. E manter toda a calma possível, porque eu queria realmente me conectar com o meu corpo para fazer exatamente o que o meu corpo estava pedindo. Eu tive essa clareza, assim, eu quero deixar o meu corpo trabalhar e o meu bebê trabalhar o máximo possível. E foi isso que eu fiz. Então isso me manteve muito calma, mesmo quando saiu a cabeça dela. Não fiquei desesperada, igual a Ana do outro. Então saiu a cabeça dela, eu falei, Dani, a cabeça. E aí ele foi lá, viu que a cabeça estava saindo, mas ele também não podia fazer nada, porque ele não conseguia entrar no box. Aí eu só falei assim, me dá uma toalha, porque a próxima contração ela vai sair e ela vai cair no chão. E eu tava meio de 4 apoios sem conseguir me mexer. Então, e aí eu pedi pra ele sair, porque eu tava tão desesperada, deixa eu ficar aqui quietinha, assim, me concentrar, porque era um momento muito doido. E a gente também tá cheio de hormônio, então assim, é uma coisa louca. E aí ele me passou assim pela portinha do box a toalha, eu coloquei um pouco no chão, assim, e fiquei esperando a próxima contração. Aí eu vi que ela era cabeludinha, toquei no cabelinho dela, fiquei fazendo um carinho. Não sai a cabeça toda, né, saiu só um pedaço, assim. E nessa hora eu já sabia, porque por mais que doa, quanto mais dói, tu sabe que tá chegando perto. E nesse momento eu já sabia que tava acabando. Então, assim, não tinha mais nenhum nervosismo, nem nada mesmo. Nem tava ligando pra dor, eu não consigo nem lembrar nesse momento como era a dor. Eu lembro da dor sei que a dor da contração doía muito, mas nesse momento eu acho que eu não liguei mais pra isso, porque eu sabia que tava acabando. Então veio mais uma contração, eu fiz mais uma força e ela saiu. E na hora que ela saiu, a doula entrou. E daí em seguida as meninas da equipe de parto domiciliar estavam chegando, a fotógrafa também. Então foi tudo assim, bem a jato, né? Não deu 24 horas da contratação delas até a Cora nascer, porque ela nasceu da madrugada de segunda pra terça e eu contratei na segunda, né? E foi muito perfeito. E aí em seguida já prestaram todos os socorros. Ela nasceu, na hora que ela nasceu, a primeira coisa que eu falei foi: eu já posso ter outro filho.
Porque passou, vencemos, tô pronto pra outra. Foi mais ou menos assim. E aí, me levaram pra cama, já forraram tudo, né? Algumas pessoas se questionam, tipo, assim como eu já me questionei. E se a equipe não chegar a tempo do parto domiciliar? Eu paguei o parto pra fazer o parto sozinha. Não, gente, a gente não paga o parto. Porque, na verdade, quem faz o parto é a mulher, né? A própria equipe de parto domiciliar, ou mesmo que você faça num hospital, o bom obstetra, o bom enfermeiro obstetra, ele não vai interferir no seu parto. Ele vai observar e interferir se ele precisar, se houver alguma necessidade. Mas a mulher que faz o parto dela. Então, quando ela está informada e quando ela tem bons profissionais ao lado dela, é isso que vai acontecer. Eles vão deixar com que o corpo e o bebê, né, trabalhem juntos ali. Então, de qualquer maneira, eu teria feito parto, né? De qualquer maneira, ela teria nascido sem essas intervenções, a menos que fosse necessário. E o fato delas chegarem depois, a gente contratou o serviço pela segurança, a gente contratou o serviço pelo pós-parto também, e não só para o momento do parto, né? Então, elas chegaram em seguida, e não teve nada a ver com o problema da equipe, foi realmente porque a Cora veio muito rápido. E aí elas prestaram todos os cuidados depois, os primeiros exames, aquele negócio do apigar, elas mesmas trazem ali a certidão de nascido vivo, pra gente poder depois fazer a certidão de nascimento, apresentar no cartório, elas trazem a caderneta de saúde, então todos os dados ali de nascimento, o teste do olhinho, se precisa de alguma coisa contra a hemorragia, pra mim, seria aplicado, mas não precisou, não foi. Eu vou colocar aqui na tela, porque eu não lembro de cabeça, mas com quantos centímetros e quantos quilos ela nasceu. Mas foi 3,620 kg, se não me engano. Ela nasceu maior que o Otto, né? O Otto nasceu com 300 e pouquinho. Nasceu 500 gramas a mais que o Otto, e mesmo assim, eu não tive laceração nenhuma. Eu tive, na verdade, uma mínima laceração que não precisou de sutura, não precisou de ponto, né? Justamente, acho que por todo esse relaxamento, por essa tranquilidade que eu tava, essa segurança que eu tava, ela, mesmo maior, ela não precisei de nenhum ponto. Se precisa, elas também fazem. Agora vai aparecer aqui no canto, acho. Oi, gente. Essa é a Cora. E no do Otto, por exemplo, eu tive laceração e levei 10 pontos, né, mesmo ele nascendo menor. Então é uma coisa que não tem a ver com, enfim, cada parto ser um parto, né, e talvez com o nível de relaxamento que eu tivesse. E aí elas fazem todos os procedimentos posteriores, né, se eu precisasse da sutura, se eu precisasse de alguma injeção, de alguma aplicação, de alguma intervenção ali, elas estariam ali pra fazer. A gente espera o nascimento da placenta e tudo mais. E aí também o bebê, se ele precisa de qualquer coisa naquele início, ele vai ter também, né? E só pra lembrar que é um parto domiciliar planejado, não é um negócio de antigamente que vinha a vizinha fazer o parto, se deve ser alguma coisa errada, o bebê morria. Não é dessa maneira que funciona o parto domiciliar planejado. Ele acontece em gestações que podem, né? Gestações que não tem risco, que não são de alto risco, gestações que são tranquilas, em lugares onde existem hospitais próximos, então tudo é planejado. Para caso necessite de uma intervenção, para caso precise de uma UTI neonatal, para caso precise de ir para uma cesariana, tudo é planejado, tudo é feito dentro dos conformes, existe todo um aparato para caso, a cesariana não é feita em casa, ela vai ser feita no hospital, claro, mas existe todo um aparato para garantir a segurança da mãe e do bebê em qualquer caso de intervenção, né? Então é bem tranquilo mesmo. Quando ele é planejado, né? Então foi assim que foi por isso que para isso que a gente contrata, né? Não é só para o momento do parto. Então para nós fez toda a diferença, independente de elas estarem naquele momento do parto ou não. Foi muito bom. Aí elas fizeram comida, eu tinha congelado várias comidas pro puerpério, elas esquentaram a comida pra gente. Basicamente, nós ficamos na cama, eu, o Dani e a Cora. O Otto estava com a minha sogra ainda, depois ele veio conhecer ela. Mas esse primeiro, até nascer a placenta e tal, cortar o cordão, tudo foi ele e a gente ficou na cama tranquilo, diferente de como seria no hospital, né? Não ficaríamos nós três. A gente estava na nossa casa, a gente estava no nosso quarto. Então a gente tava no conforto do nosso lar mesmo, né? Sabendo que o nosso filho tava ali no lado, que ele já ia conhecer ela, que a gente não ia chegar 3 dias depois do hospital com um bebê, sabe? Então foi muito natural. Ele chegou no quarto, o meu marido buscou ele, meu marido trouxe, ele chegou no quarto, ela tava mamando. Então foi todo uma coisa muito legal, sabe? Foi todo um processo. Elas foram embora e a gente foi dormir, porque tava todo mundo cansado, ele ficou acordado a madrugada inteira, né, com a minha sogra. Então foi todo mundo dormir junto. A Cora, ela nasceu, ela já veio pra cá. Ela só saiu do meu peito assim, quando eu fui tomar banho. Que elas me ajudaram a tomar banho também, porque eu tava um pouco fraca. E pra fazer a pesagem e tudo. Mas o Dani que acompanhou ali a pesagem. Foi tudo da nossa cama, foi tudo na nossa casa. E aí depois ela veio pra cá e não saiu mais. Ela ficou ali, só de fraldinha.
E a gente dormiu, ela continuou ali, e depois a gente acordou, depois que a gente tava descansado, todo mundo, nós 4, a gente acordou, foi almoçar e tudo mais. E ela continuou ali. Então, muito gostoso. Só de saber que a gente não precisava se deslocar, não precisaria se deslocar para um hospital, que a gente não precisaria ter toda essa coisa, que a gente estava no conforto do nosso lar, foi maravilhoso. Não vou dizer que eu recomendo, porque eu acho que é uma coisa muito particular de cada um, vai muito do gosto e do tipo também da gestação e da onde você mora e das condições que você tem para fazer esse parto, mas a nossa experiência foi muito boa, foi um parto muito, muito maravilhoso. O outro eu já tinha gostado muito, que foi um parto muito humanizado mesmo sendo no hospital, sem nenhuma intervenção, mas esse foi sensacional e com certeza os próximos, que Deus nos ajude para que a gente possa ter mais filhos em casa, porque a experiência é outra com certeza. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o parto, eu respondo. Vou deixar aqui o contato da equipe de parto domiciliar aqui de Floripa. E qualquer dúvida me perguntem. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @simplis. Tem o link aqui embaixo também. E de se inscrever aqui no canal, porque agora eu cheguei para ficar. Aperta esse sininho que vocês vão receber notificação de vídeo novo, porque vai ter vídeo novo, tá bom? Então um beijo e até a próxima. Vê a mamãe agora? Nasceu o bebê! É agora, filho! Não quero mãe. Olha aqui. Sai, mãe. Sai. Essa reação que você viu lá? Corinha. A Corinha nasceu. Eu não quero outra cor. Eu quero essa cor aqui. Eu amo essa cor. Tu ama essa Cora? Amo. Ai, que bom. Ela também te ama. Olha como ela tá. Ih.